O rei Salomão foi uma das pessoas mais influentes e mais relevantes na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, significando o seu nome Príncipe da Paz. Assim como o Senhor Jesus, levou Israel num período de paz sem precedentes, mas mesmo assim, para poder ter paz com certas pessoas, ele teve que ceder em vários atos que foram abomináveis diante de Deus. E um desses, que Deus até considera simplesmente imperdoável. Para poder falar da sua história, vamos repartir um vídeo em algumas partes, falando do seu nascimento, a sua ascensão, o seu maior erro e a sua morte. Então vamos ver agora a história fantástica e controvérsia do rei Salomão. A história de Salomão começa de uma maneira curiosa. Davi teve que matar o marido da sua mãe na altura para poder ficar com a mesma. Mas é incrível que apesar disso, ele tenha sido um homem muito amado por Deus. O que aconteceu na altura é que o povo de Israel estava em guerra, o que era normal no tempo de Davi. E Davi, que era rei, ficou em casa ao invés de ir para frente da batalha. E o diabo se aproveitou da situação. E Davi, andando no terraço da sua casa, viu uma mulher que estava tomando banho debaixo. Bom, por que ela tomava banho num lugar tão visível assim? Não sei. Mas continuando. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da sua casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Davi notou que ela era mulher de um dos seus soldados, mas mesmo assim fez o pior que alguém podia fazer na situação: dormiu com a mulher alheia, mesmo já sabendo que tinha marido. Depois disso, Batseba, a mulher, mandou dizer a Davi que estava grávida. Davi então mandou chamar o seu marido e, tentando aplicar uma burla, deu uma folga ao seu soldado, porque segundo ele trabalhava demais, e o mandou ir ficar com a sua mulher. Mas o soldado simplesmente não aceitou, porque outras pessoas morriam pelo seu país e ele não podia ir se deitar em casa como não tivesse nenhuma guerra. Sendo assim, Davi o mandou na frente das batalhas para que fosse morto rapidamente, para que pudesse então ficar com a sua mulher. E sendo bem sucedido, acho eu, tomou a mulher para si, mas Deus havia visto aquilo e não ficaria daquela maneira. Pois um profeta chamado Natã foi mandado a Davi para que ele repreendesse, mas Deus poupou a vida de Davi, apesar de tudo isso. Depois destas coisas, nasceu o bebê vindo do adultério, que Deus não permitiu que vivesse, e o bebê adoeceu e morreu. Então Davi consolou a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela, e ela teve um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Quando Davi envelheceu, um dos seus filhos, chamado Adonias, tentou fazer um golpe de estado e na verdade quase teve êxito. Então Batseba foi ter com Davi e, para que Salomão não fosse morto pelo seu irmão, falou que Davi devesse fazer de Salomão rei, pois Davi havia prometido que faria Salomão rei depois dele. Então assim foi como Batseba pediu, e o país criou um grande tumulto, pois estavam radiantes que Salomão fosse reinar no lugar de seu pai. Adonias, porém, temeu a Salomão e, levantando-se, foi a pegar-se às pontas do altar. Mas Salomão não quis mal para seu irmão, desde que ele se comportasse bem, e o dispensou. Ora, Davi estava no leito da sua morte quando dava suas instruções finais a Salomão. E Davi insistia que Salomão nunca deixasse o Deus de Israel, que nunca deixasse os seus preceitos, porque Deus havia prometido a Davi que a sua descendência seria a única a estar na monarquia em Israel, desde que não deixassem a sua palavra. Depois então Davi morreu e Salomão, pois, assentou-se no trono de Davi seu pai, e o reino se fortificou sobremaneira. Salomão fez então uma varredura no seu reino, eliminando todo aquele que se rebelou contra seu pai e contra ele, incluindo seu irmão Adonias. E o país se manteve em paz e ia progredindo. Mas Salomão notou que o povo fazia sacrifícios sobre os altos montes, porque não tinha um lugar específico para adorar a Deus. Ele, que amava a Deus, herdou a vontade de seu pai, que queria construir uma casa para Deus. Mas Deus não permitiu a Davi construir porque era homem de sangue. Mas ao contrário de Davi,
Salomão era homem de paz e Deus o permitiu avançar com o projeto. Salomão, como amava a Deus, queria fazer o melhor que ele podia para reinar da melhor maneira possível. Mas ele começou a reinar desde muito jovem e entendeu que ele precisava de muita sabedoria e conhecimento. Para sua sorte, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, não sei como entrar. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Deus gostou tanto do pedido que foi feito por Salomão, que disse a ele que seria o maior rei que já existiu antes e depois dele. Seja em conhecimento, seja em sabedoria, seja em riqueza, Deus lhe daria o que ele pediu e o que ele não pediu, porque ele havia feito o pedido certo. Já dotado de sabedoria adquirida por Deus, veio então seu primeiro teste. Duas mulheres vieram colocar uma situação complicada diante dele. As duas eram prostitutas e fizeram um filho cada uma, mas uma delas dormiu em cima do seu filho e o matou sem querer. Vendo o que tinha feito, estando a sua colega a dormir, tomou o seu filho vivo e afirmou ser o seu próprio filho, deixando-o morto no lugar do vivo. Mas a outra mãe, ao acordar, notou que não era o seu filho, e as duas foram trocando palavras diante de Deus. O filho é meu. Não, é meu, discutiam elas na presença de Salomão. E o rei estava apenas observando tudo aquilo, quando interrompeu então as duas. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E a outra diz: não, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. As duas tiveram reações diferentes. A mãe verdadeira ficou muito apavorada com essa ideia e cedeu para a outra, que dizia que devia sim matar a criança. Salomão, sabendo que uma mãe faria de tudo pelo seu filho, entendeu então que a verdadeira mãe seria a que cederia e mandou que a entregassem a criança. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Iniciou então Salomão com a construção do templo, que foi tão magnífico que deixava todo mundo boquiaberto com a sua arquitetura e beleza, mandando vir as matérias-primas e as peças das melhores qualidades de todas as partes ao redor do mundo, onde fossem especializados. Foi uma mega obra, uma mega construção que fora admirada por todos que a viam e ouviam sobre ela. Depois de vários anos, terminando o templo, Salomão o consagrou junto dos sacerdotes e orou pedindo a Deus que ouvisse sempre as orações feitas naquele local. E assim foi. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Salomão foi tão bem sucedido que os outros reinos não se importavam em ser dominados por ele, e pagavam tributos a Salomão sem precisar de nenhum derramamento de sangue, pois todo mundo queria ser liderado por Salomão pela sua sabedoria. A sua fama se espalhou em todo o mundo, o que chamou a atenção de uma mulher, que era a rainha de Sabá. Esta rainha já tinha ouvido muitos charlatões e tinha somente a mesma mesmice na sua terra natal. Ouvindo falar de Salomão, se encheu de esperança e fogo o seu coração. E ela dizia a si mesma
que queria ver por ela mesma esse homem tão comentado, se era real ou se era somente algo que as pessoas estavam a falar. Ela arriscou tudo, pois teria que fazer uma viagem de camelos por 3 meses só para ver Salomão. No meio de perigos, bandidos que ficavam nos montes, mas ela precisava desse reavivamento na sua alma. Ela precisava ver este homem que podia mudar a sua vida. Ela trouxe o melhor que podia trazer e iniciou a sua viagem com os camelos carregados de todo o material precioso para oferecer a um homem, que talvez pudesse ser um falso, ou as pessoas podiam somente estar a exagerar, mas o seu coração simplesmente precisava disso. Tendo a rainha de Sabá, ouvindo da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por enigmas. Trazia consigo uma grande comitiva e camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas, e vindo ter com Salomão, falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Então ela entendeu que não se tratava de um exagero, até pelo contrário, se deu conta que as pessoas falavam o que não era nem comparado ao que realmente Salomão podia fazer. Alguém que podia simplesmente discernir totalmente uma outra pessoa. A rainha era etíope, país de África, que era das maiores potências na altura, se não a maior. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto lhe pediu, excedendo o mesmo que ela trouxera ao rei. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. A aliança com Deus e Salomão tinha uma condição. Infelizmente, Salomão estava prestes a cometer o seu maior erro, pois Deus havia prometido que estaria sempre com Salomão e a descendência de Davi, se estivessem corretos com Deus. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja por provérbio e motejo entre todos os povos. Salomão teve 1000 mulheres, sendo 700 esposas oficiais e 300 concubinas, e entre elas a principal, a Sulamita, que divide o protagonismo no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Era uma mulher negra e muito linda, como diz as escrituras: eu sou negra, mas formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Apesar de ser tudo muito bonito, Moisés tinha proibido qualquer filho de Israel de casar uma estrangeira. E dentre as centenas de mulheres de Salomão, muitas eram pagãs, começando com a filha de Faraó no princípio do seu reinado. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado de seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo a ele as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. O pecado do casamento misto, ou seja, um crente casar com uma descrente, é algo que Deus nunca perdoou na Bíblia, e sempre que aconteceu algo do gênero, foi seguido de matança e desgraça, como foi em Gênesis, quando os filhos de Deus ficaram com as filhas dos homens. Deus destruiu o mundo. No tempo de Balaão, que convenceu os filhos de Israel a casar com mundanas moabitas, e Deus mandou matar todos eles, e sempre carrega uma maldição atrás. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e eteias, das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira perverterão vosso coração, para seguirdes aos seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. As mulheres de Salomão foram ensinando as suas tradições, os seus deuses e as suas ordenanças, que eram totalmente opostas às do Deus de seus pais. Mesmo assim, ele simplesmente seguia por este caminho, quando Deus já o havia advertido que não estaria com ele caso fizesse tal coisa. Mas ele simplesmente continuou da mesma maneira. Isso foi tão grave que precisou da intervenção do Senhor Jesus, pois disse que: se porém vós e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes e não seguirdes, nem guardardes os mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto,
mas fordes e servirdes a outros deuses, curvando-vos perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio e montejo entre todos os povos. O pecado de Salomão começou a ira de Deus, que culminou por fim na destruição do templo. Ou seja, Deus cumpriu a sua promessa quando disse que se ele se desviasse, até o templo seria lançado para fora da sua presença. Por isso tinha que vir aquele que é maior do que Salomão, que é Jesus Cristo, que não cometeu o mesmo erro e seguiu sempre o caminho divino, fazendo assim que Deus restaurasse o seu povo e o seu templo, que segundo o profeta Daniel, será reconstruído no tempo do fim. Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor, o que fez Deus levantar alguns reis contra ele. Ele que era homem de paz e só tinha paz no seu tempo, Deus levantou reis que guerrearam contra ele todo o resto da sua vida. E Deus queria eliminar a sua linhagem no trono, mas não podia, pois já tinha prometido a Davi. Então separou apenas Judá para a linhagem de Davi, iniciando assim a divisão entre Israel e Judá. O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos, e Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Este foi o vídeo resumindo a história de Salomão, que tem muitas coisas que ficaram de fora, pois era muita informação, mas procurei colocar o essencial para que se falasse dos eventos principais da sua vida. Não esqueça, lembra-te do Senhor e não te desvies. Que Deus te abençoe.